A paz do Senhor, igreja. Amém. É um privilégio estar nessa noite juntamente com os irmãos. It's a privilege to be here tonight, Para adorarmos ao Senhor juntos. to worship the Lord together. E o Senhor está aqui, nós sentimos a presença dele. And the Lord is here, His presence is here with us. Glória a Deus. Glory to God. O hino que vou cantar traz por título Ensina-me a te obedecer. The title of the song is Lord, teach me to obey you. E esse hino, os irmãos que quiserem procurar lá no YouTube, escreve meu nome, Rebeca Ramos. And those who would like to hear more of my songs, my name is Rebecca Ramos, and you can go to YouTube. Quando eu tinha 16 anos, a igreja onde eu congregava lá no Pará, no estado do Brasil, When I was 16 years old in my state in Brazil called Pará, se reuniu para gravar um CD. they joined together to record a CD. E o Senhor me deu a oportunidade de sair cantando e louvando a Ele com essas músicas. And the Lord gave me the opportunity then to become a singer, Christian singer, and to worship the Lord with songs. E esse hino faz parte do repertório do meu CD. Então os irmãos So the song is part of my CD as well. procurem lá e ouçam. E eu tenho certeza que cada louvor vai edificar a tua vida. And I believe that every worship they will edify your life. Vamos adorar Ele nesta noite. Let us worship the Lord tonight. Tanto caminhei, vales eu passei, vi meus sonhos e projetos jogados no chão. Meu Deus, sei que errei quando eu pensei que podia caminhar sozinho sem tua direção. Foi quando eu percebi que mesmo eu sendo assim, vale pecador, o Senhor me alcançou com seu amor. E hoje estou aqui pra recomeçar, mas só irei, Senhor, se tua presença comigo for. Não quero mais viver pra mim, mas quero ser para o teu louvor, viver para tua glória. Eu preciso tanto da tua presença, Senhor. Oh, Espírito de Deus, enche a minha vida, faça-me de novo, sara minhas feridas. Espírito de Deus, transforma o meu viver e ensina-me a te obedecer. Foi quando eu percebi que mesmo eu sendo assim, vale pecador, o Senhor me alcançou com seu amor. E hoje estou aqui pra recomeçar, mas só irei, Senhor, se tua presença comigo for. Não quero mais viver pra mim, mas quero ser pra o teu louvor, viver pra tua glória. Eu preciso tanto da tua presença, Senhor. Espírito de Deus, enche a minha vida, faça-me de novo, sara minhas feridas. Espírito
manhã segundo a tua palavra, tendo cuidado de guardar seus mandamentos. As bênçãos sobre ele virão, me alcançarão, e me vencerá de toda maldição. Bendito no campo e também na cidade, colhendo os frutos da fidelidade. Bendito ao entrar, bendito ao sair, de quem o inimigo terá que fugir. Espírito de Deus, enche a minha vida, faça-me de novo, sara minhas feridas. Espírito de Deus, transforma o meu viver, ensina-me a te obedecer. Espírito de Deus, enche a minha vida, faça-me de novo, sara minhas feridas. Espírito de Deus, transforma o meu viver, e ensina-me a te obedecer. Ajuda a andar segundo a vontade dele. Aleluia, que o Senhor nos abençoe. Peace of the Lord Church. É um privilégio estarmos reunidos It's a privilege to be here tonight nesse culto de oração in the service of prayer, para intercedermos ao so Senhor that we can pray, intercede, e louvarmos ao seu nome. and also worship His holy name. Vamos ler a palavra de Deus So let us read the word of the Lord God no Evangelho do Senhor Jesus, in the Gospel of Luke no capítulo 18 de Lucas. 18. Luke chapter 18. Lucas capítulo 18. Luke chapter 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, a parábola do juiz iníquo. Reading from verse 1 to verses 8. So open your Bibles in Luke chapter 18, verses 1 to 8. Glória a Deus. Lucas capítulo 18. Luke chapter 18. A parábola do juiz iníquo. The parable of the persistent widow. Se não tem ninguém naquela sala, fecha aquela sala e quero todo mundo sentado aqui. Põe eles sentadinhos ali, calminhos, como eles sempre ficam. Está escrito: And it's written. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Then he spoke a parable to them about praying and not lose heart. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard for man. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Now there was a widow in that city that she came to him crying, get justice for me from my adversary. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. And he would not do nothing for a while, but afterwards he said within himself, though I do not fear God, nor regard for man, yet Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. because this widow troubles me, I will avenge her, lest my continue coming here and wearies me. E disse o Senhor: And the Lord ouvi said, o que diz o injusto juiz. hear what the unjust judge said. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? And shall not God avenge his own elect who cry out day and night to him, though he is long with them? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?
Glória a Deus. Se acendem, por You may be favor. seated, please, brothers and sisters. Louvado é o nome do Senhor We Jesus. praise the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Esta palavra que nós This lemos word that we just read here mostra ao Senhor Jesus shows the Lord Jesus falando em parábolas speaking parables para os seus discípulos to his disciples sobre a parábola de um juiz iníquo. about a judge that was unjust. O Senhor Jesus ele falou The Lord Jesus said, que em uma certa cidade in a certain city, havia um juiz que não temia a Deus there was a judge who did not fear God, e ele não respeitava homem algum. and he didn't respect any kind of man. Uma pessoa que não teme a Deus, When a person does not fear God, para esta pessoa, for this person desrespeitar os homens, to disrespect a human being, isto é o de menos. it's the less of it. Porque se a pessoa não teme a Deus, Because if the person cannot fear God, não ter respeito pelas pessoas, so obviously they will not have respect for people as well. para esse tipo de gente, For this kind of people, isso é indiferente. we call them indifferent people. Mas além do juiz iníquo, But the unjust here judge, nessa cidade in the city, havia uma there viúva was a widow. que ela ia na porta do juiz She used to go at the door of this judge constantemente constantly, pedir a ele asking him para que julgasse a sua to causa. judge a matter that she had. E a palavra que lemos nessa noite And the word that we hear tonight, mostra que esse juiz, it shows here, ele ignorava he used to ignore her. o pedido desta viúva. Whatever she was requesting, he denied. Ela implorava She used constantemente to constantly beg him para que a sua causa fosse for julgada, her to be heard. mas o juiz, Yet this judge, que era iníquo, because he was so unjust, que não temia a he Deus, did not fear God. e não tinha respeito por homem He algum, had no respect for any man. ele ignorava aquela mulher He used to ignore her dia após dia, day by day. mas ela continuava But persistindo. yet she was persistent. Ela não se She conformava did not conform. e pedia constantemente Yet esse she juiz carried on asking the judge, para que ele julgasse a sua please causa. judge my matter. Em uma certa ocasião, In a certain occasion, este injusto juiz, this ungodly and just man, ele decidiu he decided julgar a causa desta to mulher judge her matter. e ele disse: And then he said to her, eu vou julgar a causa dessa I mulher will judge whatever cause that you have, whatever para que ela não fique me incomodando so that you muito. don't come here and always bother me about it. E o Senhor Jesus ele So disse: Jesus said, eu ouvi I heard o que disse what said o injusto juiz. the unjust judge. E ele pergunta para nós: And so the Lord asks us, e Deus não fará will not God justiça aos seus escolhidos avenge his own elected que clamam a Ele who cry to him day by day, night, de dia e de noite? day and night? E digo-vos And I say to you, que depressa he bears long with them. lhes fará justiça. He shall avenge them speedily. Quando, porém, vier o Filho do Homem, When the Son of Man comes, por acaso achará fé na will terra? he really find faith in the earth? O interessante é que o Senhor falou The interesting thing about here que depressa Ele fará is justiça, that fastly, ainda que tardio para conosco. although it might be late for us, O Senhor Deus não tarda yet the Lord does not delay, e Ele não falha. and he will never fail. Quando o Senhor Ele diz When the Lord says que depressa that speedily nos fará he justiça, shall make justice, ainda que tardio para conosco, although it appears to us that it's too late, Deus está falando yet the Lord is saying, que ainda que nós even though estamos pensando we are thinking about it, que Ele está tardando, that the Lord is delaying our cause, our answer. Ele está trabalhando na hora The certa. Lord is working in O favor Senhor of us. Deus, por esta The palavra, Lord, through this word, está nos dando He's graça, giving us grace every está nos day. dando He's autoridade, giving us authority every day. está nos renovando He's renewing our lives every day. para que sejamos So that we persistentes must be perseverance na presença do Senhor and nosso persistent in Deus. the presence of the Lord God. O Senhor Jesus, Ele falou, The Lord Jesus said here, e Deus não fará will justiça not God do justice? aos seus escolhidos Will not He avenge His elected que clamam a who Ele cry out to Him de dia e de day noite? and night?
Quem ora a Deus, When you pray to God, ele deve ser you persistente. need to be persistent. Quem ora a Deus, When you pray to God, ele deve orar you need to pray até que a oração seja atendida. until your prayer gets heard. Toda oração So all prayers que está dentro da vontade de that is Deus, within the will of God, ela será atendida. it shall be answered. Mas não é no seu tempo, But it's not on your time. não é no meu tempo, It's not on my time. é no tempo de It's Deus in the time of God que nossas orações serão that our atendidas. prayers will be heard. Está escrito So it is written no Evangelho escrito por João, in the Gospel of John, capítulo 14, versículo 13, chapter 14, verses 13. e disse And Jesus: then Jesus said, e tudo que pedires whatever you shall ask em meu nome ao in Pai, my name to the Father, eu farei, I shall do it. para que o Pai So that the Father seja be glorificado no Filho. glorified in the Son. A tua oração Your prayers, e a minha oração, my prayer, ela será atendida shall be answered. se o resultado If the result of it, desta oração atendida this prayer, glorificar ao Senhor nosso will Deus. glorify our Lord Aquilo God. que não glorifica a Deus Things that don't glorify é uma God, oração que Deus rejeita. it's prayers that God will reject. É uma oração que Deus ele não atende. God will not answer these prayers. Na primeira carta universal In the first letter to the de church João, of John, no capítulo 5, versículo 14, chapter 5, verses 14, a palavra nos ensina. the Bible teaches us Esta é a confiança de que temos nele. this is the trust that we have in Him. Se pedimos alguma If coisa we shall ask anything segundo a sua vontade, according to His will, ele nos ouve. He shall hear us. Quando nós pedimos algo So therefore, when we ask que something está fora da that vontade de is Deus, outside the will of God, Deus ele não atende esse tipo de God will oração. not answer your prayer. Para quem serve a Deus, So if you serve o God, Senhor Deus, the Lord God ele produz maturidade em will nós produce in you maturity para entendermos for you to understand que a oração que não foi atendida that prayer that was not yet answered não estava dentro da vontade de either is Deus. not within the will of God. Porque a oração que está dentro da vontade de Deus, Because the prayer that is in the will of God, se perseverarmos, if you persevere in that one, ele atenderá He shall listen to it. e o seu nome será And His name glorificado will be glorified por intermédio das vitórias through the victories that que you Ele shall entregará a receive, cada um de because He will nós. give each one of us. Mas quando temos comunhão com Deus, But when you have fellowship with a God, oração que não é atendida, that prayer that's not answered, ela não nos perturba, it does not bother us. ela não produz em nós It does tristeza not produce sadness ou insatisfação, or unsatisfaction. porque nós entenderemos Because we understand que that simplesmente simply não era a vontade de Deus that prayer made was not the will of para God. com as nossas vidas. That was not meant to be in our Quem lives. serve ao Senhor nosso When you Deus, serve the Lord your God, ele persevera em oração that person perseveres in prayer até que Deus atenda until the Lord answers ou your até que prayer. Deus Or until God nos faça entender makes us understand que aquilo não era a tua that vontade. that was not the will of No His caso will. desta parábola, In the case of this parable o here, Senhor Jesus está nos the ensinando Lord Jesus is teaching us a sermos to perseverantes, be perseverant, a sermos pessoas to be people que venhamos lutar that fight na presença do Senhor in the nosso presence Deus, of the Lord God, para que venhamos a ser atendidos so pelo that we may Senhor. be able to be heard by the Em Lord. Romanos capítulo 12, Romans chapter no 12, versículo 8, verses 8, está escrito: it is written, alegrai-vos na esperança, rejoice in the hope, sede paciente be patient na in tribulação tribulations, e perseverai em oração. and persevere in prayer. Quem ora When you pray, é porque ele tem esperança. because you have hope. Quem ora, When you pray, ele se alegra na you vontade de Deus. rejoice in the will of God. Ele se alegra na You presença de get Deus. happy in the will of God. Porque ele sabe que a vontade de Deus vai ser revelada. Because you know the will of God shall be revealed to you. Ou a resposta da Or oração, the answer of your prayers. ou Deus nos Or God shall conduzir guide us à sua soberana to His vontade, sovereign will, que não tem nada a ver com a nossa. which might not have nothing to do with what we want. A vontade de Deus é The soberana. will of God is above all. Quem ora, When you pray, além de se alegrar na esperança, you rejoice in that hope. ele é paciente na You are tribulação, also patient in your trials. porque ele tem consciência Because you are conscious enough de que tudo tem um tempo. that everything has a time. Está escrito em It Eclesiastes is written 3 in Ecclesiastes chapter 3, e versículo 1, verses 1. que há um tempo determinado There is a determined
time para todo for propósito all things under debaixo do céu. heaven. Então a tribulação, And so tribulation, ela é momentânea. it's something that it's moments. A tribulação não é permanente. Tribulation will not be forever. Quem ora, When you pray, ele é perseverante you must persevere. durante o período em que está atravessando a That tribulação. time that perhaps you are going through your trials. Porque a palavra do Senhor nos Because the ensina, word of God teaches us. em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebrews chapter 11 verses 1. que a fé That faith é a certeza dos is a acontecimentos. certainty of happenings. E ela é prova And it's a proof das coisas que se of esperam. things that we wait for. Pela fé, Through faith, nós glorificamos a Deus we antecipadamente shall glorify God before even pela we see vitória. Him. Glorify by in victory. Pela fé, In faith, nós testemunhamos we testify antecipadamente a vitória. before we receive the victory. E pela fé, And through faith, nós nos justificamos we get justified diante daqueles before que zombam de the nós, ones that perhaps are scoffing que nos us, chamam de precipitados, those who call us, e easygoing. dizemos a eles: And we say to a them, minha fé my faith não é prova is not just proof do que eu tenho, of what I have, mas é prova but it's a proof das of coisas the things que eu espero that are weighed da parte do Senhor nosso from the Deus. Lord God Almighty. Quando eu me converti, When I received the Lord Jesus Christ and I got converted, aos 13 anos de I idade, was 13 years old. em 1993, In 1993, eu não tinha I didn't have condições de me vestir adequadamente enough money to even dress myself properly para vir para o culto. in order to come to the service. E muita gente profetizava: And many people prophesied to me, esse menino vai pregar no Brasil inteiro. oh, this young man will preach in the whole of Brazil. Esse menino vai pregar em muitas Oh, nações. this young man will be taken to several nations of the world to preach the gospel. Eu fui criado I was raised a 26 quilômetros 26 kilometers do centro da cidade onde eu nasci. from the center of the city that I was born. Eu fui criado na periferia. I was raised in a location. Eu fui criado I was raised em uma região in a region que a maioria das that the pessoas majority of the people, são classe média baixa they are low class ou são muito pobres. or very poor. A minha avó vive nessa região My grandmother still lives there já há 60 for anos. 60 years. E muita gente dizia: And many people used to say to me, quem profetiza para esse menino who prophesies to this young man? está só se empolgando, You're just, trying to lie to him. You're not telling the truth. porque nem filho de crentes ele é. Because, his father is not even a Christian. Mas o nosso Deus But our God é o Deus de Ageu 2, versículo is the 8. God of Haggai, chapter 1:8. Ele é dono da prata e do He is the ouro. honor of silver and gold. Quando ele chama alguém para fazer a sua When the obra, Lord calls you to do His work, ele cuida de cada He detalhe. takes care of all the details. Quem aqui já foi na Europa I don't know if you have been to Europe. sabe muito bem You know, que geralmente, usually, quando a pessoa chega no aeroporto when you arrive there at any airport e passa pela Polícia Nacional, and you go through the customs, uma das perguntas é: one of the questions that they ask you, quanto de dinheiro você tem no how bolso? much money have you got in your pocket? Eu fui 15 vezes à I Europa, went 15 times to Europe. nunca me perguntaram They se never tinha dinheiro no asked me if bolso. I had money in my pocket. É Deus quem cuida da It's sua obra. God who looks after O us. nosso Deus é Our misericordioso. God is O merciful. Senhor nosso Deus Our Lord God me trouxe 10 vezes brought me 10 times ao continente africano. to the African continent. Na semana passada, Last week, Deus me deu a honra God gave me the de honor conhecer o 5º país africano, to also know the 5th country in Africa, que é o reino de Eswatini, that is the kingdom of Eswatini, a antiga the Swazilândia. old Swaziland. Deus ele faz dessa God forma. makes this kind of things to you. O Brasil ele tem 26 províncias Brazil has 26 provinces, e mais o Distrito Federal. plus the district, the federal district. Eu preguei em todas essas I have 27 preached in províncias all the 27 para a glória do for Senhor the nosso glory of the Deus. Lord God Almighty. A minha mãe, que não gostava de crente quando eu My me mother used to converti, hate Christians and believers. Jesus salvou minha mãe. Jesus saved my mother. E como a pastora Nádia, As Pastor Nadia said, a minha mãe já foi pastora de igreja my também. mother became a pastor for church. Minha as mãe well. teve muitos cargos na igreja. My mom was a person who had a lot
lot of leadership in the church. Meu pai nasceu no Nordeste brasileiro, My father born in the east of Brazil, e no estado em que meu pai nasceu, and in the city that he was born, há uma tradição católica familiar they're pesada. very Catholic. It's very heavy, the Catholicism there. A família de meu pai não gostava de crentes. My father's family hated us, the Christians, the Pentecostals. Quando eu me converti, When we converted, não tinha nenhum crente there was no Christian in my family. na família do meu pai em São Paulo No one in São Paulo. e nem na família de minha mãe em São And no Paulo. one in my mom's family as well. A minha mãe nasceu em São Paulo My mother was born there. e meu pai em Pernambuco, no Nordeste. My father was born in Pernambuco, that is the northeast of Brazil. Hoje tem vários crentes Today there are many Christians na família de minha mãe em São Paulo of my mother's family in São Paulo. e na família de meu pai, And of my father's family. tanto em São Paulo como em Pernambuco, Also in São Paulo, or Tem- Pernambuco where he's from. tem vários crentes. There are many Christians today. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Our God is great. Essa menina que vocês conheceram domingo, a maioria, This young lady that you que met está no here, colo da Rebeca, that is my daughter, that is in my wife's a Ana, minha filha, Anna, my daughter. ela é a quinta geração de crentes She's the fifth generation of Christians now. na família da Rebeca. Of Rebecca's family, my É wife's só family. Jesus quem faz essas It's only coisas. Jesus that does this kind of thing. Jesus salvou um menino pré-adolescente, Jesus saved the preteen, tirou de uma família idólatra. took from an idolatrous family. Jesus chamou esse garoto para o Jesus ministério ainda called muito this jovem. young man, 13 years old, to serve him. E hoje dá a ele o And privilégio today God is giving me the de privilege testemunhar to testify to you. que é pai de uma menina I'm the father of that young lady que é a that quinta geração de is the crentes fifth generation of Christians na família da mãe dela. in the mother's family. A Rebeca é neta de pastor. Rebecca is the granddaughter of a pastor. Esse pastor é filho de uma crente. This pastor is the son of a Christian woman. A Rebeca é bisneta de So crente. she's what do you say? Grandchild. E a minha filha é trineta de And crente. so my daughter is grandchild. Ou tetraneta de crente, como alguns So dizem. as you all know, Ou tataraneta de it's crente, como alguns falam. grandchildren. Deus, ele é maravilhoso. God is wonderful. Pelo poder da tua oração, And the power of your prayer. Deus, ele vai libertar a tua God shall família. deliver your family. Ramanakabasu, Riquenda, Kebasu, Remanai. God Pelo poder da tua oração, through your prayer, Deus, ele vai trabalhar em Deus God tua will work parentela. in you. Tanto em África do Sul, Either here in South Africa, tanto em Moçambique, or in Mozambique, tanto em or in Angola, Angola, e os seus parentes brasileiros também. or even if you have family in Brazil, whatever. Jesus está The trabalhando Lord shall work pelo poder da nossa through the oração, power of your prayer na família da nossa parentela, in our family. porque o nosso Deus é Because maravilhoso. our Lord is wonderful. Porventura, Will there be? quando vier o Filho do Homem, Will there, Ele the achará Son of fé Man na come? terra? Will he find favor on us? que o Senhor nos preserve, May the Lord preserve guardando us. a fé, Keeping this faith. porque Jesus está voltando. Because Jesus is coming. Mateus 25, versículo 13, Matthew 25 verses 13. está escrito: It is written. Vigiai, pois, Watch out. porque não sabeis nem o dia Because you do not know the day, e nem a hora nor the time em que há de vir o Filho do in Homem. which the Son of Man shall come. Glória a Deus. Glory to God. Que Deus continue abençoando a May the todos. Lord God bless everyone here. Oremos uns pelos Let us outros. pray for one another. Orem pela nossa viagem à Namíbia. Please pray for our trip to Namibia, our journey to Namibia first. Nesse próximo domingo, This Sunday we are going to Namibia. um pastor angolano nos It's an acolherá em Angola pastor Namíbia. that will be receiving us that side. E depois seguiremos para Angola, And then from there we're going to go to Angola. na intenção de fixar a residência To be naquele able to país. live in that country. Orem para que Deus abra as Pray that portas the Lord may open doors. para a nossa legalização So naquele that we can país. get legalized in the country. E orem para que Deus abra as And may portas the Lord open doors. para plantarmos um trabalho frutífero So na that obra we de Deus naquela plant a nação. church there in that nation. E que Deus abra as portas And may God open doors. para alimentarmos milhares So that we can be able to feed others as well. e milhões de crianças naquela There's millions nação. of Christians and other people who need the Dizem word of que God. Angola They say that Angola tem a capital mais cara do mundo. is the most expensive capital of Africa. Mas eu fui of the criado world. But I was raised na periferia in the location of my city. e eu sei encontrar preços baixos. And I know how to seek for E dos cheap mercados prices. tradicionais, I know how to go to these markets that no one goes to. eu estou pesquisando, And I'm there, researching, e principalmente no mercado and especially where I'm going to buy things, market, da whatever. Praça do 30 lá em Luanda,
of the Praça do 30. Eu já descobri I know now. que a feira de hortaliças, I know that the vegetable garden there, frutas e verduras, fruits and veggies, é mais barato do que em São Paulo. it's cheaper than in São Paulo. Então é muito caro para quem procura o luxo. So maybe it's expensive if you're going for trying to look for expensive things. Mas para quem procura o preço baixo, But if you look in research for cheaper prices, eu tenho certeza I know for certain, que com pouco dinheiro with a little money, vamos alimentar centenas de we're crianças. gonna feed Eu já até many descobri thousands of children. I even researched and found onde é que se compra, where we buy lá em Luanda, there in Luanda, os fatos you know, the clothing, the Clássicos. suits, classical ones, por menos de 600 rands. less than 600 rands. Então os irmãos orem So you pray for me, please, para que Deus me dê so that sabedoria the Lord give me wisdom, para gerir nossa so vida that I can manage my life. missionária naquela nação. I'm going to be a missionary in that nation. Eu já estive em Angola I've been in Angola em before, 2018. in 2018. É muito parecido com o Brasil, It's similar to Brazil, muito parecido com Moçambique. similar to Mozambique as well. Então só precisamos So the only thing that we da need direção de is Deus the direction of para que God, tudo dê certo so naquele that local. everything goes right in Deus it. continue abençoando os May irmãos. the Lord continue blessing you all. Deus continue abençoando o pastor Eliel May Gomes, the Lord continue blessing Pastor Eliel Gomez, a toda a sua all família, his family, a todos os milhares de membros e all the congregados members of that are in this church, das igrejas, of the churches as debaixo well, da orientação espiritual desse and ungido do under Senhor. the orientation of the Lord. E que Deus continue guardando o seu And ungido, may the Lord keep his servant protected, juntamente com o pastor Eliel Gomes, as well with Pastor Eliel Gomez, na travessia do oceano neste momento, as they're traveling right now, até aterrar em Guarulhos, em São Paulo, until they arrive in São Paulo, no Brasil. in Brazil. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.